Fala, sétima do meu coração. Tudo bem com vocês? Então tá. Tio tá trazendo aqui a correção do capítulo 21. Eu tenho certeza, no último vídeo eu passei o trabalho da página 307, os exercícios conceituais, questões do 1 até o 5, né? Tenho certeza que você fez tudo. Então vamos lá? Então vamos lá. Correção. A primeira questão dizia assim, ó, diz assim: leia os itens abaixo e em seguida interprete o significado das razões, né? Eu simplesmente quero que você me diga se você já conseguiu entender a matéria ao ponto de conseguir me explicar o que essa frase matemática está querendo dizer, tá? Então vamos lá. Questão letra A, tá? O tio não colocou a letra A aqui, mas você sabe que é a letra A, tá bom? Ficou faltando a letra A, mas é 1A. Vamos lá. Diz assim: a razão, quando eu falo razão, você sabe que é o quê? Né? Uma fração, não é isso? A razão entre as alturas de Luísa e Breno é 1 dividido para 5. Está escrito assim. Agora, o que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer o quê? Que a altura de Luísa é 1/5 da altura de Breno. Esse 1 dividido por 5, eu quero dizer que é 1/5. Então, a altura de Luísa é 1/5 da altura de Breno. É só para fazer isso, tá bom? A letra B. A idade de Aninha está para a idade de Clarinha, assim como 1 está para 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que a idade de Aninha é a terça parte da idade de Clarinha. Ó, a idade de Aninha está para a idade de Clarinha, assim como 1 está para 3. O que quer dizer? A idade de Aninha é a terça parte da idade de Clarinha. Show? Só para fazer isso, não tem cálculo nenhum. E a letra C, a razão entre o peso de farinha e o peso de açúcar em uma receita é de 3 para 1. O que quer dizer isso? A quantidade de farinha usada é o triplo da quantidade de açúcar. A razão entre o peso de farinha e o peso de açúcar em relação à receita é de 3 para 1. 3 para 1. Então, a quantidade de farinha usada é o triplo da quantidade de açúcar. Show, Sétimão? Então, beleza. Era só para você ler e tentar entender o problema, porque futuramente nós vamos trabalhar muito com isso. Questão 2. Represente a razão, ou seja, monte uma fração, né, que é a mesma coisa, ó, a interpretação. Represente a razão entre o primeiro, se eu falei primeiro, você sabe que esse primeiro vai ficar no numerador, né? Entre o primeiro e o segundo número, simplificando o máximo possível. Então, primeiro você tem que montar uma fração e depois simplificar essa fração o máximo possível. E apresente a razão inversa das razões resultantes. Ou seja, você tem que montar, só tem 3 trabalhos. Tem que montar a fração, tem que simplificar a fração e depois pegar a inversa da fração. Isso na letra A, B, C e D. 3 missões. Então vamos lá. Já está aqui, ó. A nossa primeira missão era... Está escrito na letra A, 20 e 50. Quem eu falei primeiro? 20. Então ele vai ficar no numerador. Quem eu falei depois? O 50 vai ficar no denominador. Tranquilo? 20 sobre 50. 20 sobre 50, o maior divisor possível é o 10. Você tem que dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Ou, nessa questão não, mas futuramente você pode multiplicar o número de cima e o número de baixo. Só que tem que multiplicar pelo mesmo número. Então, nesse caso, já que ele quer que simplifique, vamos lá. 20 dividido por 10, você encontrou aqui 2. E 50 dividido por 10, você encontrou 5. 2/5 é a fração já simplificada. E a inversa, galera, é a parte mais fácil. É pegar o número que está embaixo, colocar em cima, e pegar o número que está em cima, colocar embaixo. Está aqui, ó, 5/2. Então, 2/5. Qual é a inversa de 2/5? 5/2. Ficou fácil, não ficou? Ficou fácil, Sétimão, sabia disso. Então, vamos lá, letra B. A letra B está escrito aqui, 9 e 300. Quem eu falei primeiro? 9. Então, ó, 9 sobre 300. Simplifico. O maior número que eu posso simplificar, 9 e 300, é o 3. 9 dividido por 3 dá 3.
300 dividido por 3 dá 100. Tá aqui, ó, 3 sobre 100. E a inversa, você pega o número que está embaixo, colocar em cima, o de cima colocar embaixo. Que está aqui, ó, 100 sobre 3. Tranquilo? Então, vamos lá. A letra C, ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou te explicar com o maior carinho, ó. É 1,4 e 1,6. Então, você vai colocar 1,4 sobre 1,6. Só que para simplificar, antes você tem que transformar esse número decimal, que é 1,4, e o número decimal de baixo, que é 1,6, número decimal, número com vírgula, né? Tem que transformar em uma fração, tem que acabar com essa vírgula. Então, 1,4 seria 1 inteiro, a forma correta de ler, 1 inteiro e 4 décimos, porque o 4 está na casa dos décimos, né? Então, você vai acabar com a vírgula do 1,4 e vai colocar aqui, ó, 14 sobre 10, porque o 4 está na casa dos décimos. E 1,6 a mesma coisa. 1,6 é 1 inteiro e 6 décimos. Então, você vai colocar 16 sobre 10. Show? Fazendo isso, tem aquela simplificação que você pode cortar o 10 do denominador com o 10 do denominador. Olha o que sobrou aqui. Sobrou 14 sobre 16, agora sem vírgula. Tá? Não pode chegar lá e apagar a vírgula. Esse é o processo. Simplificando 14 por 2 e 16 por 2, você encontra 7 oitavos. Essa é a fração 1,4 sobre 1,6 simplificado. Falta agora fazer o quê? A inversa. Se é 7 sobre 8, a inversa vai ser o quê? 8 sobre 7, que está aqui nesse cantinho. Show, Satimão? Sabia que você ia entender. Então vamos lá. E a última é 3 sétimos e 15 sobre 14. Aí você vai falar, pô tio, já está em fração, o que eu faço? Ué, sem problema nenhum. Você vai, ó, colocar a fração normal, ó. Olha aqui a setinha. Vai colocar 3 sobre 7, tudo isso sobre 15 sobre 14. E você aprendeu, nós aprendemos lá no início do ano, não sei se você lembra, que quando eu tenho uma fração em cima e uma fração embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira fração, aqui ó, 3 sétimos, e a divisão, que era, né, era uma fração, vai virar uma multiplicação. E você vai pegar o inverso de 15 sobre 4. Por isso que nós estamos falando o tempo todo de inverso. Então, a regra é, repete a fração de cima e multiplica, anota aí, pega o lápis e o caderno, vai, vou esperar, vai. Isso, agora anota aí. Repete a fração de cima e multiplica, olha o pontinho aqui, ó, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui era 15 sobre 14, então vai virar 14 sobre 15. Agora é só você multiplicar. 3 vezes 14 deu 42 e 7 vezes 15 deu 105. 42 sobre 105. Simplificando, porque a questão quer que simplifique, por 21, 42 dividido por 21 dá 2. E 105 dividido por 21 dá 5. 2 quintos. Tá faltando o quê? Pô, tio, isso tudo para simplificar? Sim, exatamente. Tá faltando o quê? A inversa. Se tinha dado 2 quintos, a inversa vai ser o quê? O de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo. Vai passar a ser 5 meios. Botei a seta aqui no cantinho. Tranquilo, sétimo ano? Tranquilo, sétimão? Sabia que você ia gostar. Vamos lá, questão 3. A questão 3 diz assim, ó. Explique com suas palavras por que a razão 5 sextos é equivalente à razão 25/30. Primeiro vamos pensar isso. Ó, a razão 5 sextos, está aqui, ó, a razão 5 sextos é equivalente à razão 25/30. Por quê? Olha por quê. Se eu pegar a fração 5 sextos, se eu fizer 5 vezes 5 dá 25. Se eu fizer 5 vezes 6 dá 30. Lembra que eu falei que em alguns casos você vai poder multiplicar? Então, se eu multiplicar a fração por números iguais em cima e embaixo e der aquele que eu estou perguntando, então eu posso dizer que elas são equivalentes. Beleza? Só que ele também pergunta, e inversa a razão 6 quintos. Por que 5 sextos é inverso de 5 sextos? Aí que está o macete. Você vai pegar o 5 sextos, que é o número que a gente está perguntando aqui, ó, e vai fazer
vezes a inversa. Você pega o 6, bota em cima, o 5 bota embaixo. Tá aqui. Se você fizer a multiplicação e o resultado final der 1, elas são inversas. Então vamos lá. Quanto é 5 vezes 6? 30. E 6 vezes 5? 30. Quanto é 30 dividido por 30? 1. Deu 1. Então, 5 sextos é equivalente a 25 trintaavos por esse motivo, porque eu multipliquei valores iguais e deu 25 sobre 30. E é inversa de 6 quintos, porque quando eu faço a multiplicação, o resultado final é 1. Beleza, sétimão? Então tá, vamos lá. Questão 4. Reescreva as razões na forma irredutível. Letra A. A razão que tem 17 como antecedente. Antecedente, né? O nome, a palavra é bem fácil. É que a gente fala antes, antecedente. E 85 como consequente. Consequente é quem vem depois, já é consequência de alguma coisa. Consequência de alguma coisa. Então, eu falei primeiro 17, depois falei o 85. Então, eu vou colocar assim, ó. 17 sobre 85, beleza? Vou simplificar 17 com 17, que vai dar o quê? 1. Vou simplificar 85 por 17, tem que simplificar pelo mesmo valor. E deu 5. E descobri que é 1 quinto. Beleza, sétimão? 1 quinto. A letra B está dizendo assim, a razão que tem 30 como antecedente, olha a seta, e 24 como consequente, 30 sobre 24. Simplificando, qual o maior valor, desculpa, que eu consigo simplificar 30 e 24? É o 6. 30 dividido por 6, 5. 24 dividido por 6, 4. 5 quartos. Tranquilão? Sétimão. Rimou, né? Então vamos lá. E a questão 5, letra A e B, diz assim: utilizando seus conhecimentos sobre frações equivalentes, escreva a razão equivalente a 2/3, cujo antecedente é 14. Olha bem para cá, para a gente não se perder. 2/3 é a fração. Quer saber qual é a razão equivalente a 2/3, cujo antecedente é 14. O antecedente é quem fica em cima. Então, olha o que eu fiz aqui para você entender legal. 2/3 e diz aqui que o antecedente da equivalente é 14. Para pensar. Você sabe quem é o consequente ou o denominador? Não. Então, vou botar o x. Olha como é que vai ficar. O meio aqui, ó. Eu fiz. Se é 2 e do outro lado é 14, qual foi o valor que eu multipliquei o 2 para virar 14? Fala aí. Isso, 7. 2 vezes 7 dá quanto? 14. Agora, se eu multipliquei em cima por 7, embaixo tem que multiplicar por quanto? 7 também, exatamente. Então, 3 vezes 7 dá 21. Descobri meu denominador. Então, agora, galera, é só montar a minha fração. Se o antecedente já era 14, e eu descobri que o consequente é 21, então vai ficar como? 14 sobre 21. Show ou não? Tá tranquilo? Tá facinho? Então vamos deixar assim, porque aqui ele não pediu, ele quer que o antecedente seja 14, ele não pediu para simplificar. Então vamos deixar 14 sobre 21. Tá bom? Se pedisse a gente simplificaria, mas não é o caso. E a letra B, para a gente fechar bem nossa aulinha. A letra B, a razão equivalente a 11/23 avos, tá aqui, ó. Cujo consequente é 184, ou seja, o consequente, ou seja, quem fica embaixo é 184. O antecedente ele não falou. Mas pensa, qual o valor que eu multiplico 23 que dá 184? Aí você fala, tio, é muito difícil. Tem que saber a tabuada. Se não souber a tabuada agora, vai dar ruim. Então, 23 vezes 8 dá o quê? 184. Se eu multipliquei embaixo por 8, em cima eu também tenho que multiplicar por 8. 11 vezes 8 dá 88. Acabei de descobrir quem é o meu antecedente. Então, agora é só montar a fração. Antecedente, que fica em cima, 88. Consequente, que fica embaixo, 184. Ele não pediu para simplificar. Daria, mas ele não pediu. Então, vamos deixar 88 sobre 184. Sétimão, chegamos ao final da nossa correção.
Daqui a pouco eu vou postar o vídeo do capítulo 22. Um grande beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo.